Oi pessoal, vamos lá, vamos falar hoje sobre compras e suprimentos, compras barra suprimentos. Bom, quando a gente fala em compras, né, numa empresa, essa é a atividade responsável por garantir que a empresa tenha o seu estoque para vender, né, caso seja um varejo, ou que ela tenha ali os insumos, matérias-primas ou prestadores de serviços suficientes para fazer com que o seu processo produtivo aconteça, né, para não parar o processo produtivo, para abastecer tanto de produtos quanto de serviços o seu processo produtivo. Isso é o que a gente normalmente chama de compras. E aí vocês já pararam para se perguntar qual a diferença entre compras e suprimentos? Na empresa de vocês existe departamento de compras ou departamento de suprimentos? Por que esse nome? Qual a diferença entre compras e suprimentos? Existe essa diferença? Bom, a princípio, via de regra, tanto o termo compras quanto os suprimentos, eles estão certos. Então, se a sua empresa possui um departamento de compras ou um departamento de suprimentos, eles provavelmente se referem a uma mesma coisa. O que acontece é que, bibliograficamente, né, com a evolução da forma de se praticar logística, o departamento de compras ele evoluiu para um departamento de suprimentos. O conceito compras evoluiu para um conceito de suprimentos. Embora é super comum utilizar, mesmo empresas que fazem hoje suprimentos, elas utilizam o termo compras e isso não está errado. Mas é como se fosse uma evolução, onde compras era uma atividade mais burocrática, mais dia a dia, ela era mais passiva. O que isso significa? Ela esperava receber ali um pedido e aí ela simplesmente passava esse pedido para o consumidor, não para o fornecedor, não tinha uma relação próxima com esses fornecedores. Na verdade, a empresa queria ali sempre o melhor para ela, então era a famosa relação ganha-perde, né? Onde eu quero sempre o melhor para minha empresa e que o outro se dane. A parte aí de tecnologia de informação, ela era só para facilitar as compras e tudo mais. Então, não existia nada estratégico no departamento de compras. Isso evoluiu para os chamados suprimentos, onde a gente tem a logística de suprimentos de uma forma mais estratégica, onde se busca parcerias com fornecedores, ela não é reativa, ela é proativa, então ela busca ir, antes às vezes de receber essa solicitação de compras, ela já faz previsões de quantidades, parcerias com fornecedores, ela não busca uma parceria ganha-perde, ela busca uma parceria com longevidade, o famoso ganha-ganha. A tecnologia da informação ela é utilizada a favor para antecipar situações, para entender situações. Então ela passou, né, de ser algo burocrático, que era o compras, para ser algo estratégico, que é suprimento. Mas os termos são utilizados normalmente de uma mesma maneira na empresa e isso não está errado. A gente não pode trabalhar de forma errada, até porque dentro de suprimentos também tem a parte mais burocrática, que é compras, ok? Bom, para vocês entenderem a importância aí da função compras ou da função, né, suprimentos, olha aqui alguns exemplos de percentuais sobre o custo final, sobre o valor do produto, né? O quanto disso depende do que a empresa compra, né? Por exemplo, se eu vou fabricar algo, no caso aqui, ó, um alimento. A indústria alimentícia, 63% do preço de venda dos produtos, ele é composto por custos de compras. Então é o que a empresa compra, né? Para poder produzir aquele alimento. Equipamentos de transporte, 60% aí depende das compras. Empresas de madeiras, 60%, confecções, enfim, tem vários exemplos aqui. E a média do setor industrial é que mais de 50% do preço de venda dos produtos ele é relativo a custos de compras, seja de insumos, matéria-primas ou prestadores de serviços. Então é uma atividade que, se a empresa focar ali em melhorar essas relações e melhorar preços, em melhorar condições, em fazer compras mais estratégicas, ela consegue melhorar muito aí ou a margem de lucro dela ou o preço que ela possa vir a oferecer para os clientes. Bom, existem algumas decisões estratégicas a respeito de compras, são decisões que a empresa precisa tomar. Quais decisões são essas? E aí, eu vou comprar
matérias, já partes do meu produto e só montar ou só vender, ou eu vou fabricar tudo ali que compõe o meu produto para eu terceirizar o menos possível. A outra decisão é centralizar ou descentralizar as compras, ou seja, as compras elas vão ser feitas de uma única central da empresa ou cada unidade vai fazer, cada departamento vai fazer as suas compras. Ter somente um ou múltiplos fornecedores, né? Para cada item ali que eu preciso, eu vou ter só um fornecedor para aquele item ou vou ter vários fornecedores para aqueles itens. Então essas são decisões e estratégias que precisam ser pensadas. Vamos conhecer um pouquinho aí das vantagens e desvantagens de cada uma delas. Vamos entender que a primeira decisão entre fabricar ou comprar. Fabricar também é chamado de verticalização. O que isso significa? Eu tenho a minha empresa, ao invés de eu ter várias empresas me fornecendo parte do que eu vou vender, eu vou comprar essas empresas ou eu mesmo fabricar aqueles produtos e eu vou verticalizar, ou seja, eu vou incorporar todas as etapas do meu processo ativo como responsabilidade da minha empresa. Um grande exemplo disso que foi mal sucedido é a Fordlândia, não sei se você sabe, mas a Ford já teve um braçozinho dela aqui no Brasil. Por quê? A Ford ela utiliza muito látex na produção dos seus carros, né? Da borracha, enfim, em vários componentes dos carros da Ford. E ela percebeu que na Mata Amazônica o clima era propício, então existia existe abundância, né, do látex. Então o que a Ford fez? Ela comprou uma área aqui de mais de 15 mil quilômetros quadrados e fez dali uma cidade, a cidade do látex, da borracha dela, eles chamam de Fordlândia. Isso foi por volta de 1927 e em 1945 essa cidade já estava totalmente abandonada, já não tinha mais ninguém morando lá. Inclusive, se vocês procurarem imagens na internet, vocês vão achar um lugar super abandonado, ruínas aí de uma cidade que já teve milhares de pessoas morando lá. Nessa Fordlândia, quais foram os erros da Ford? Primeiro que ela não dominava a produção de látex. O negócio da Ford é a produção de carro. Ela quis verticalizar, ela quis fabricar este componente do carro dela, mas ela errou porque, por exemplo, ela plantou muitas árvores, muitas seringueiras umas próximas às outras, sendo que na floresta amazônica elas crescem de forma espaçada. Como elas estavam muito próximas umas às outras, deu uma praga que tomou conta e que eles não conseguiam controlar a proliferação dessa praga. Outro erro é que eles trouxeram gestores lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil e eles queriam impor a forma de viver, o estilo americano de viver aqui. Então a alimentação era toda americana, ofereciam hambúrguer para os trabalhadores que eram todos brasileiros. Os horários, por exemplo, o almoço lá é o lanche, né, que é 15 minutos. Então aqui era assim também, sendo que o brasileiro está acostumado com um almoço mais longo, enfim. Tudo isso contribuiu para a insatisfação das pessoas, para problemas de gestão, para problemas técnicos e operacionais, já que ela não dominava a produção de látex. E aí foi um fracasso essa verticalização, aí, onde ela quis incorporar para ela essa parte do processo produtivo e ela mesma fabricar. Isso foi um problema. A gente tem um exemplo positivo de verticalização que é da Faber-Castell. A Faber-Castell hoje, ela produz 100% da madeira que ela utiliza na fabricação dos lápis aqui no Brasil. Então ela tem uma região, eu esqueci a cidade, mas é aqui em Minas Gerais, onde ela planta todas as árvores de forma sustentável para abastecer a sua fabricação de lápis. Então ela conseguiu de forma positiva, é um exemplo positivo de verticalização aí, onde a empresa incorporou tudo, né, necessário ao seu processo produtivo. Ela compra o menos possível, ok? Então ela produz, ela fabrica o máximo possível de partes, componentes, enfim, etapas do seu processo produtivo. Ao contrário da fabricação, a gente tem quando a empresa decide comprar, que é a horizontalização. O que significa? Eu vou fazer só meu core business, que é o coração ali, o negócio, né, a razão do meu negócio. No caso, por exemplo, da General Motors, que é a fabricação de carros, a montagem de carros. Então, ela terceiriza aí. No sul do Brasil, a General Motors ela tem 17 sistemistas. O que isso significa? São 17 empresas que entregam partes do carro, que a única coisa que a General Motors faz é juntar essas partes e montar o carro. Então, um carro demora em média, esqueci, mas são tipo 18 horas, 15 horas, algo assim, para poder ficar pronto. E na linha de produção, em cada uma hora saem 30
carros prontos. Graças a esses sistemistas que abastecem ali, desses sistemistas existem mais de 100 fornecedores, enfim. Mas ela compra o máximo possível partes, então tem lá o sistema de freio, o sistema de direção, pneus, enfim. Então ela já compra ali as partes prontas e só realmente faz a montagem desses carros. Isso é a horizontalização, ou a empresa decidir por comprar. Quais são as vantagens e desvantagens? Quando uma empresa ela decide pela verticalização, que é o caso da Ford ou da Faber-Castell, ela se torna independente de terceiros, ela incorpora lucros, né, do que ela terceirizaria, ela deixa de ter esses custos de terceirização e incorpora os lucros para ela tem maior autonomia, ela não expõe aí caso ela tenha uma nova ideia ou algo assim, então se ela trabalha fechada nisso, não fica conhecimento de outras empresas, mas isso exige um maior investimento, né? Isso é custo, é caro para a empresa, ela pode perder um pouquinho o foco, né? Por ela ter vários negócios e ter que cuidar de várias situações, ela pode perder um pouquinho o foco no seu core business e aumenta, às vezes, se torna muito mais complexa a gestão por aumentar a estrutura da empresa. E o contrário disso é quando acontece a horizontalização. Então a empresa, ela tem como vantagens a redução de custos, ela aumenta a sua flexibilidade porque ela consegue ter foco ali no seu negócio, então ela se torna mais eficiente no que ela efetivamente faz. Como ela não está fechada ali, ela incorpora novas tecnologias chegando aí dos seus fornecedores, mas ao mesmo tempo ela não tem total controle tecnológico das empresas que ela terceiriza, ela fica mais exposta caso ela tenha alguma ideia ou algo assim, então ela vai precisar compartilhar isso com seus fornecedores e deixa de oferir essa parte do lucro aí. A outra decisão sobre compras é centralizar ou descentralizar. Isso significa que eu vou fazer as compras numa unidade estratégica de negócio, lá onde eu vou fazer a compra para todas as unidades da minha empresa, ou cada setor ou cada parte vai comprar. Quando se opta pela centralização, você normalmente compra em maiores volumes, então você consegue melhores negociações de preço. Você também tem pessoas mais especializadas, que têm mais técnicas, enfim, procedimentos mais padronizados, o que normalmente gera melhores resultados. Só que eu posso ter algumas situações, por exemplo, como eu faço compras centralizadas, eu posso ter mais distâncias de entrega, então isso pode ter alguma questão de aumentar o frete ou aumentar o prazo de entrega. Eu posso não conhecer muito bem a realidade de cada local, né? Se eu comprar centralizado, eu posso não conhecer a realidade de cada local, ao contrário de quando eu compro descentralizado, que eu tenho ali um maior conhecimento, que eu tenho um entendimento da realidade ali, efetivamente do meu departamento, eu consigo negociar melhor um frete, um prazo de entrega, às vezes mais perto ali, por eu conhecer, por eu estar ali efetivamente no local onde precisa daquele bem, né, daquele produto, daquele insumo, daquela matéria-prima, enfim. A outra decisão é a respeito de número de fornecedores. E aí, para cada item da minha empresa, né, que eu vou comprar, eu vou ter um fornecedor só ou eu preciso ter vários fornecedores? Vamos ver um pouquinho das vantagens e desvantagens, né? Isso deve ser analisado item a item, ok? Cada serviço ou cada insumo, matéria-prima, enfim, componente que a minha empresa precisa. Se eu opto por um único fornecedor, eu conheço a qualidade daquele fornecedor. Então eu sei que ele me entrega o produto daquele jeito, não tem erro. Eu crio uma relação de parceria, que eles podem participar de contribuir com ideias, enfim. Eu posso comprando em maiores volumes, já que eu compro sempre dele, eu posso ter economia de escala e tudo mais. Mas eu posso ficar vulnerável caso esse fornecedor não consiga me atender. E aí, né? Eu vou ficar na mão se acontecer alguma coisa com esse fornecedor, né? Se tiver alguma flutuação na minha demanda, ou para mais ou para menos, eu vou ter que ou comprar mais, ele não vai ter, ou comprar menos e fugir do que a gente tinha combinado, da parceria, enfim, e fico à mercê de aumento de preço. Já quando eu trabalho com vários fornecedores, eu posso barganhar mais, então eu posso, entre aspas, fazer um leilãozinho aí entre esses fornecedores, né? Estimulando a concorrência de preço. Caso aconteça algum problema, é fácil eu trocar de fornecedor. Eu tenho aí
vários know-hows aí de fornecedores diferentes, isso pode ser rico para o meu negócio. Mas eu normalmente não tenho parceria, eu posso ali ter um problema de qualidade, já que se eu ficar mudando de fornecedor, às vezes algum fornecedor pode me entregar algo abaixo da qualidade que eu espero, não ter um fornecedor comprometido com o meu negócio, então eu posso também deixar de conseguir atender por falta de comprometimento desses fornecedores onde não há uma parceria, ok? Bom, quais os fatores que influenciam aí na escolha desse fornecedor lá para a área de suprimentos ou compras, né? Primeiro, habilidade técnica, quanto que esse fornecedor conhece da fabricação daquele item ou da prestação daquele serviço, se ele está sempre se atualizando, melhorando a qualidade desse produto. A capacidade de produção, se ele consegue me garantir a qualidade, a quantidade e no tempo que eu preciso daqueles produtos, se ele é confiável, se o negócio dele é confiável, porque eu posso contratar uma empresa que está quase quebrando e aí eu tenho um problema que a empresa fale e me deixa na mão, né? Outras situações, se ele tem serviço de pós-venda, se ele presta assistência técnica, reposição de peças e tudo mais, se ele é um fornecedor com uma boa localização, né? E se tem preços aí coerentes, preços corretos para o que eu espero, não necessariamente o mais barato, né? Isso é um pacote aí que deve ser analisado com relação ao preço. Os processos de compra, eles devem analisar 4 quesitos: o preço, o prazo, a qualidade e a quantidade. Então eu tenho que conseguir um preço, né? Conseguir negociações de preço, o melhor preço possível, atendendo dentro do prazo, com os produtos que a qualidade que a produção precisa ou que o meu cliente precisa e na quantidade necessária. Não adianta eu ter um fornecedor que não vai conseguir me atender o volume que eu preciso e eu ficar comprando picadinho, né? Então, para esse departamento de compras existe uma ferramenta que é a matriz de Kraujic. Essa matriz, ela foi desenvolvida, esse Kraujic é o sobrenome do criador dessa matriz, e ela faz uma separação dos tipos de produtos. Porque uma empresa, vamos supor aí uma fábrica de sapatos. Então ela pode ter aí no seu portfólio de produtos para comprar uma imensidão, uma diversidade de produtos com características e com importâncias diferentes. Então essa matriz, ela leva em consideração 2 situações: a relevância daquele item para a empresa, ou seja, o impacto que ele pode causar no resultado da empresa se for bem comprado positivamente, se for mal comprado negativamente. Esses impactos diz respeito a serem produtos às vezes muito caros, ou serem essenciais para o processo produtivo, ou serem produtos muito complexos, enfim. Produtos que vão impactar, se eu não conseguir o abastecimento correto, eles vão impactar no negócio da minha empresa negativamente. Já o risco de abastecimento diz respeito a se eu tenho muitos fornecedores em condições de atender, ou se esse produto tem algumas características muito específicas que não é fácil de se encontrar, ou seja, se um fornecedor deixar de me atender, é fácil outro, eu tenho muitos fornecedores em condições de me atender que eu posso barganhar. Então, quanto mais para a direita, maior o risco de abastecimento, ou seja, se eu não fechar ali, se eu não amarrar da forma adequada o meu fornecimento, eu posso ficar sem. Quanto mais para a direita, maior esse risco de ficar sem caso eu não faça uma boa negociação. E quanto mais para cima, maior os impactos desse item sobre o negócio da minha empresa. Então vamos começar vendo ali o que seriam esses itens estratégicos. Os itens estratégicos, eles são itens de alto impacto, ou seja, são itens muito relevantes para essa empresa e também são itens muito complexos. Às vezes tem alguma característica específica que muitas vezes é um só fornecedor em condições de atender. Então são os itens mais complexos e que a empresa tem que tomar mais cuidado. Nesse tipo de produto, a estratégia ideal é priorizar relacionamento. Como você está na mão normalmente daquele único fornecedor ou de pouquíssimos fornecedores que podem te atender, então a estratégia é criar um relacionamento de confiança, uma relação ganha-ganha com esse fornecedor, que esse fornecedor entenda o seu negócio, relacionamento mesmo, que se tornem parceiros daquele negócio, para você não ficar na mão
que esse fornecedor ele atenda flutuações da sua demanda, consiga te atender algumas vezes de uma forma mais urgente, enfim. Mas aí só se consegue por meio de formação de parceria. Por quê? Se eu só tenho um ou pouquíssimos fornecedores em condições de me atender, eu preciso estreitar o relacionamento, criar um vínculo ali de parceria com esse fornecedor. Isso são os itens, são as características dos itens estratégicos. Já os itens de alavancagem são aqueles itens que são de alto impacto para a empresa, mas eles não são difíceis de se obter. Digamos assim, eu tenho vários fornecedores em condições de atender esses produtos. Eles causam impacto na minha empresa se faltar, mas eu tenho muitos produtos. Aqui é onde a empresa pode conseguir maior vantagem. Por quê? Se são produtos de alto impacto e eu tenho vários fornecedores, então eu posso utilizar a estratégia de estimular a concorrência. O que isso significa? Fazer uma espécie de leilão aí. Se eles têm alto impacto, provavelmente eu compro em grandes volumes, né? Então eu consigo ali fazer com que criar um estímulo à concorrência, obviamente positiva, mas que eu consiga extrair o máximo possível daqueles fornecedores, conseguindo preço. É interessante se formar parcerias, mas parcerias a partir do momento que eu já estimulei essa concorrência de tal forma que eu consiga vantagens aí para esses itens de alavancagem. Os próximos itens são os itens de gargalo. Esses itens de gargalo, eles são itens que não impactam muito para a empresa, eles não são muito importantes para o negócio da empresa. A empresa não compra em grandes volumes, enfim, ou eles não param o processo produtivo da empresa, mas eles são itens que eu tenho grande dificuldade de conseguir. O que isso significa? Eles não são tão relevantes, eu não compro tanto volume, ou eles não são tão cruciais para o meu processo produtivo, mas eu tenho poucos fornecedores em condições de atender. Para esses itens aqui, o ideal é garantir abastecimento. Como eles não são tão relevantes e eu tenho esses poucos fornecedores ou somente um fornecedor, então às vezes eu vou fazer um contrato de longo prazo com esse fornecedor ou criar formas de parcerias alternativas, mas não gastar muita energia com a compra desses produtos aqui. Eu vou garantir, já que eles não são tão impactantes, eu garanto ali com aquele fornecedor que eu tenho disponível para que eles não prejudiquem também o meu negócio, mesmo que não sejam grandes, o prejuízo não seja tão grande por não serem tão importantes. E o último tipo de produto são os itens não críticos. O que é isso? Por exemplo, eu dei o exemplo da fábrica de sapato. Itens não críticos talvez sejam aqueles itens de escritórios, eles não são relevantes para o processo produtivo. Então, compra, por exemplo, de folhas, de canetas, enfim, esse tipo de coisa. Normalmente, a estratégia utilizada é simplificar transações, automatizar processo, então já ter compras automáticas. Por quê? Eu vou ter menos profissionais ali envolvidos. Imagina você ficar fazendo, a sua empresa compra de matéria-prima, tudo, sei lá, 1 milhão por mês. Esses itens não críticos, eles representam aí, sei lá, 5 mil desse valor. 5 mil desse 1 milhão, eu tenho um monte de fornecedor em condições de atender, não significa nada, não impacta nada no meu negócio. Então, se eu simplificar isso, automatizar, todo mês já compra isso, não vou ficar barganhando, tem aquele fornecedor que vai me abastecer, pronto. Eu tenho ali uma redução maior de custo só de não ter pessoas envolvidas em processo de negociação, que às vezes de 5 mil vai baixar para 4.500 e que vai impactar quase nada aí nos meus custos de aquisições, né, nas compras da minha empresa. Então, essa análise da matriz de Kraujik, ela não deve ser feita de forma única. Fui lá, peguei, analisei meus produtos, pronto. Ela tem que ser feita de forma cíclica, como um ciclo PDCA, né? Eu faço, daí a um tempo eu faço de novo, porque eu preciso analisar sempre esses produtos, porque eles podem sofrer aí alterações e flutuações dentro desses 4 quadrantes aí. Ok, pessoal? Muito obrigada!